Olá, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz que você chegou até aqui. Se você chegou até aqui é porque já participou de alguma palestra minha ou de algum conteúdo que eu coloquei no meu Instagram e você provavelmente está montando um consultório odontológico do zero ou tem o sonho de montar esse consultório. E o que eu mais quero aqui é poder te ajudar nesse processo. Então, quando alguém senta comigo, seja ele numa mentoria presencial ou aqui através de vídeos, o que eu quero sempre trazer num primeiro momento é colocar esse teu sonho que você visualizou por tanto tempo, seja ele lá desde quando você já estava na graduação da faculdade, ou foi para uma especialização, ou não sei em que ponto você está neste momento, esse sonho ele já vem sendo construído na tua cabeça. E agora a gente precisa colocar ele no papel. Mas eu sempre digo que todo sonho, tudo aquilo que a gente planeja, a gente também precisa evitar os erros, né? Então, se alguém já passou por aquilo e compartilha contigo esses problemas que eles tiveram nesse decorrer, é muito melhor. Por que eu vou enfrentar alguns problemas que eu não preciso, né? Se alguém pode me ajudar. Então, um deles, e vamos começar pelo que eu acho sempre o primeiro ponto, é a escolha de onde eu vou montar o meu consultório, né? Então eu já tenho aquele plano, eu quero o meu consultório, eu decidi que eu não quero trabalhar para os outros, estou cansado de trabalhar em várias clínicas, ganhando pouco por muitas vezes. Eu sempre brinco nas minhas palestras, principalmente porque o mercado odontológico tem muitas mulheres que às vezes o dentista ganha menos do que uma manicure e você não se formou para isso. Então é neste ponto que você decide montar o teu próprio negócio. E quando tu decide montar o teu próprio negócio, tem que pensar que você é um empreendedor. Você está montando uma empresa. Mesmo que eu vir agora, eu estou montando meu consultório, mas eu vou abrir sozinha, no meu CPF. Não importa, é uma empresa. E quando a gente fala em empresa, a gente tem que pensar em todo um planejamento e estratégias para que isso funcione e dê certo. E eu sempre digo, vai ter perrengue, né? Vai ter perrengue desde quando eu começo a fazer a obra e tudo mais, e também durante eu ter já meu consultório. Nem sempre eu vou ter um monte de pacientes, tem meses que vai ser bom, tem meses que vai ser ruim. Como todo dia a gente acorda às vezes não muito bem e tem dias que eu acordo super feliz. Então isso é bem normal, tá? Então quando a gente começa a pensar, eu sempre digo, imagina você chegando nesse consultório. Então vamos lá, todo mundo um dia foi num consultório, seja de um dentista, de um médico, de um dermato, o que for. O que eu sempre procuro? Eu procuro que eu tenha segurança nesse lugar que eu estou chegando, que seja fácil de eu estacionar meu carro, por muitas vezes tem estacionamento, mas o estacionamento é muito caro, não é acessível. O lugar onde eu estou chegando tem um movimento muito grande, se eu estou em cima da hora, eu já me atraso. Então, assim, tudo isso se coloca no lugar do teu paciente, se coloca na situação, né, daquele processo e entende se essa sala é boa ou não. Porque por muitas vezes eu vou na manada, eu vou onde todo mundo tá indo. É que aquele local lá tem um monte de dentista, então é porque é bom. Nem sempre. Nem tudo que é bom para mim é bom para você. Então, assim, eu tenho que me colocar naquele lugar. Eu estou chegando lá, eu estacionei meu carro, agora eu vou entrar no prédio. Se eu for à noite, é bom quando eu sair de lá, e eu falo isso não só para o paciente, eu falo isso para você profissional também. Muitas vezes eu escuto dentistas dizendo que trabalham 12 horas, principalmente quem está começando, quem ainda está naquele ritmo louco de poder se estabilizar. Aí sai do consultório 9, 10 horas da noite às vezes. E tu tem segurança para sair desse local? Esse local te dá uma certa segurança para te entrar no teu carro e ir embora para casa? Então isso é bem importante. Muitas vezes também me perguntam assim, eu acho que é mais legal dentro de um prédio do que na rua. Depende do público que tu queres. Porque assim, se eu quero um público que passe e me enxerga, vamos pensar assim, eu estou montando num bairro. Eu moro num local onde perto da minha casa é legal eu montar um consultório. Não tem muitos consultórios, todo mundo me conhece, eu consigo um público já dali. É um bairro, eu vou montar uma sala térrea. Tranquilo, daqui a um pouco o teu bairro é seguro, mesmo que não seja seguro, todo mundo te conhece, vão passar ali, vamos pensar assim, tem uma parada de ônibus, todo mundo consegue visualizar que tem um consultório, eu consigo fazer uma propaganda melhor. Não, eu estou indo para um bairro mais elitizado,
onde eu quero estar dentro de um prédio comercial, como que eu vou divulgar isso? Hoje, vocês me conheceram provavelmente por uma rede social, então a gente sabe que a grande propaganda hoje ela está no digital, né? Hoje não é mais aquela situação que a gente via há alguns anos de panfletar na rua, conhecer o dentista através de um panfleto. E claro, o principal é o boca a boca, né? Ainda vai ser o nosso melhor marketing, eu fazer um trabalho bem feito e outras pessoas me indicarem. Então, quando a gente fala em localização, o primeiro ponto é a gente decidir aonde eu quero montar o meu consultório e cuidar segurança, estacionamento e se esse prédio ele tem acessibilidade. Muitas pessoas não dão bola para isso. E aí vamos pensar assim, você foi lá, alugou uma sala, não pensou em nada disso e tem uma escada. E essa escada, ela é ruim porque ela é muito íngreme, ela tem muitos degraus e eu atendo uma pessoa que quebrou o pé. Como é que ela sobe e ela está fazendo um tratamento? Eu não estou nem falando em pessoas de idade, tá? Porque pode ser que o teu foco não seja esse, eu não vou atender pessoas mais velhas, o meu foco é atender pessoas mais jovens, você é um orto, o que for, tá? Mas vamos pensar que o teu paciente está num procedimento, ele está fazendo um tratamento e ele teve uma intercorrência nesse meio tempo. Ele quebrou o pé, ele machucou o joelho e ele não pode subir a escada. Ele interrompe o tratamento dele porque ele não pode chegar na tua sala. Você já parou para pensar nisso? Então isso é muito importante, a gente pensar onde é e como eu vou chegar nesse local. E além disso, hoje a gente fala muito sobre acessibilidade para o cadeirante. Como que uma pessoa que vai chegar na tua sala se ela não tem esse acesso? Ah, tá, mas eu não tenho a escada, tá tudo certo, tem a rampa, tem acesso de elevador, tudo ok, ou que ela seja térrea. E eu já cheguei em salas térreas que não são térreas, tá? É uma sala para rua, mas tem 3 degraus e não tem rampa. Então, tudo isso a gente tem que parar para pensar. Porque a gente não pode pensar assim, ó, eu tô montando um consultório agora e depois eu mudo, porque por muitas vezes tu fica 10, 15, 20 anos no mesmo local, porque tu já fez o teu ponto e tu tem até receio de te mudar. Eu tive clientes que estavam há 20 anos em um consultório e tinham muito receio de sair daquele local e ir para um outro local e perder os seus pacientes, mesmo eles pensando que o lugar seria muito melhor, eles fariam uma obra, ficaria tudo muito mais bonito, mas muitas vezes não é mais um acesso fácil para aquele paciente que está acostumado a ir ali. Então, tudo isso a gente tem que estar sempre visualizando. Para, fecha os olhos e pensa, eu quero imaginar o meu paciente chegando e ele tendo todos esses acessos, tá? E além disso, a gente ainda tem um monte de normativas da vigilância, né? Porque vamos dizer que hoje tu tá montando um consultório e num momento tu queres 2 cadeiras. 2 cadeiras para a vigilância é uma clínica, tá? E clínica, eles já exigem por muitas vezes, depende muito do local, tá? Eu sempre digo, existe uma normativa geral da vigilância, mas existe a normativa da tua cidade. Então a gente sempre tem que cuidar isso, tá? Então eu nem gosto muito de falar sobre normativas em geral. Por quê? Porque eu tenho que sempre olhar a cidade onde está sendo montado o consultório. Tem algumas que são muito mais exigentes do que outras, tá? E por muitas vezes, eles exigem que você tenha o lavabo lá de entrada do teu consultório, que ele tenha essa acessibilidade para um cadeirante. E aí tu chega lá e não tem. Nem a tua porta de entrada tem. Então tudo isso a gente tem que observar para a gente não ter problema depois. Sem contar toda a documentação. A gente tem uma documentação exigida, né? Alvará de bombeiros, eu tenho que saber se o prédio tem isso, se a limpeza da caixa d'água é ok desse prédio. Tudo isso é o global, faz parte do prédio, mas vai interferir na tua documentação, tá? Então isso é só um exemplo que eu tô dando que entra para um outro patamar de documentação que a gente pode falar mais adiante, tá? Isso eu falo, mas mais detalhado. Então agora a gente está pensando no primeiro ponto, que é a localização, eu escolher realmente um ponto em que, além de eu, dentista, me sentir seguro e saber que ali eu tenho um fácil acesso, mas o meu paciente também, tá? No momento que a gente escolheu esse ponto, a gente tem que pensar nessa sala. E eu sempre brinco assim, a sala ela não pode ser muito pequena, mas ela também não pode ser muito grande. Os dois é um problema, tá? Porque se eu tenho uma sala muito pequena, é muito difícil para um arquiteto, para um engenheiro, para um designer de interior, ou até para você mesmo fazer esse projeto. Por quê? Eu dou um exemplo assim, a minha sala é muito pequena, não tem como fazer uma esterilização e não é obrigatório eu ter uma esterilização separada,
Mas eu sempre gosto de trazer de novo a visualização. Imagina você está começando, você tem uma sala com um consultório, dentro da tua sala clínica está a tua esterilização. Ali do lado da tua pia, tua autoclave, eu lavo os instrumentais ali, eu selo o meu material, eu faço tudo isso. Só que eu sou sozinha, ou sozinho. E eu não consigo lavar meu instrumental entre um paciente e outro, porque tomara a tua agenda vai estar cheia. E aí eu tenho um paciente, saiu, entra o outro, saiu, entra o outro. O que eu faço com esse material sujo? Eu vou deixando ele todo guardado dentro de um armário que vai estar ali embaixo da pia. Quando tu abrir isso no final da manhã, no final do dia, tu sabe que cheiro vai estar ali. Por quê? Porque sangue, saliva e tudo mais cria um cheiro muito rápido no material, além de estragar o teu material, porque a gente sabe que o sangue, depois de 20, 30 minutos, ele vai oxidando as tuas peças. E muitas vezes a gente pega peças aqui na nossa manutenção totalmente destruídas e a gente sabe que é porque ficou muito tempo ali, suja ou o que for, tá? Não só falta de lubrificação nas peças. E aí eu penso assim, no final do dia tu tem uma pia de louça cheia para lavar. É mais ou menos isso. E eu não tenho uma faxineira ali limpando, que seria tua auxiliar para estar te ajudando. Então, eu sempre digo assim, pensem sempre em ter uma esterilização separada. Porque é como se eu chegasse lá, largasse todo o meu instrumental, eu fecho a porta e continuo atendendo e o meu paciente não tá vendo nada disso. Ele não tá sentindo nenhum tipo de cheiro, nada. Então, assim, para eu ter uma sala clínica, uma esterilização, e a gente tem mais algumas normativas dentro disso, a gente tem a obrigação de ter um DML, que é o Depósito de Material de Limpeza. Eu tenho a obrigação de ter uma copa. Tudo isso faz parte das normativas. É obrigatório, por menor que seja essa sala, esse armário, o que for que a gente vai inventar no projeto, né, que tudo a gente consegue colocar, eu preciso ter um espaço mínimo para isso, tá? E hoje a gente sabe que cada vez mais os prédios novos estão com salas menores. Então, assim, muito cuidado na hora de eu comprar principalmente uma sala. Porque quando você aluga, vamos pensar que é menos pior. Não é ruim também. Por quê? Porque eu estou fazendo um investimento numa sala que não é minha. Então vamos pensar assim, ó, aluguei uma sala, a sala já tem piso, mas eu estou lá fazendo uma hidráulica, eu estou investindo num gesso, em iluminação, em móveis, muitas coisas. Quando eu sair dali, eu não vou conseguir levar. Vai ter que ficar naquela sala, eu vou ter que negociar com o proprietário. Ou vamos dizer que eu comprei a sala, e aí eu comprei e me dei conta que eu comprei errado. Então, por isso que eu digo, a ansiedade muitas vezes, e a gente sabe que isso faz parte dessa nossa geração, cada vez as pessoas estão mais ansiosas, elas querem as coisas para ontem, elas querem que tudo aconteça rápido, e aí o que acaba acontecendo? Eu não penso e eu faço, já agi, já decidi e depois eu me arrependo, tá? Então, muito cuidado na hora de escolha de uma sala. Tem o outro fator. Às vezes eu chego em salas, o cliente me liga e diz assim, Elvira, consegue ir na sala comigo para a gente ver melhor? Consigo. Eu chego lá, a sala é imensa. É uma sala legal, é de frente para a rua, envidraçada, mas a pessoa quer montar, nesse primeiro momento, uma cadeira. Pensa que vai ficar aquele espaço vago, eu vou ter que arrumar um espaço para tudo aquilo ali, a sala é muito ampla. Às vezes eu estou sentada, eu sempre gosto de dizer assim, o dentista ele tem que se imaginar sentado no mocho, na cadeira. Por quê? Porque ele vai imaginar ele trabalhando. Por muitas vezes, o armário dele está longe dele. Ele tem que, toda vez que ele vai começar a trabalhar, ele tem que se deslocar para chegar lá no móvel. E isso se torna desgastante no final do teu dia. Por quê? Porque se torna cansativo, tu tá toda hora trabalhando mal, numa posição errada. Então, assim, pensem sempre lá na faculdade, vamos pensar que você ainda não está trabalhando em um local, mas lá na faculdade, como que era o meu espaço? Geralmente são biomos, eles são pequenos, eu tenho tudo em acesso rápido, só que tu tem que pensar que lá estava tudo pronto para ti. Chegava na esterilização, pegava o teu material, ia atender teu paciente, estava tudo certo. Agora é tudo contigo. Quem vai ter que fazer tudo isso é você. E por muitas vezes você começa sozinho. Então eu gosto de trazer essa amplitude, porque eu posso começar sim já com uma auxiliar, eu posso começar com 2 consultórios, eu posso começar como clínica, mas eu também posso começar pequeno. Eu sempre digo, o primeiro passo é o mais importante, é começar. E cada um vai começar do seu jeito, da sua forma e com o seu investimento.
tá? Então, cuidem nesse processo, existem normas mínimas de salas, tá? Eu posso mandar depois um PDF para vocês com todos esses detalhes, com os mínimos de sala, o que fazer. Aqui é uma ênfase de tudo que tu precisa para visualizar teu sonho. E eu sempre digo, papel e caneta na mão, vai anotando o que é importante, aquilo que tu não tinha pensado. Então, acho que esse é o primeiro ponto, tá? Que é a parte da localização, é a gente cuidar esse local, onde eu vou estar, tamanho de sala e tudo mais, tá? Quando a gente pensa nisso, o que a gente já sabe? A gente já tem uma ideia de quanto eu tenho de money, de dinheiro, quanto eu tenho para investir. E eu sempre digo, às vezes me perguntam assim, Elvira, quanto é para montar um consultório? Depende do que tu tem. Todo mundo pode começar, de alguma maneira, né? Eu posso ter 50 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil. A gente pode montar consultórios de qualquer tamanho e qualquer valor, tá? Então, só que também eu sempre digo, o cuidado e a atenção nesses momentos é muito importante. Por quê? Eu já peguei clientes com valores consideráveis, vamos pensar assim, vou dar um número, 200 mil para montar um consultório. E aí começou toda aquela situação de obra, de investimento de imobiliário, de iluminação, de arquiteto, de pintura, que a gente também vai falar sobre isso, e equipamentos e tudo mais, e eu não peguei. Vamos pensar assim, vamos pensar bem simples. Pode ser até um caderno, eu anoto tudo ali. Pode ser uma planilha do Excel, pode ser no digital sim, eu posso pegar um bloco de notas do meu celular, desde que tu anote tudo. Por quê? As pessoas vão fazendo. A obra, por experiência própria, tá? Eu já passei por obras de clientes e já passei por obra minha pessoal. A obra, ela nunca é o número que alguém te disse, tá? Ela é sempre 2 ou 3 vezes maior do que aquilo. E você já deve ter escutado isso em algum momento, tá? Então, se me disseram que a minha obra eu vou gastar 40, já imagina pelo menos 20, 30% a mais. E a gente está pensando assim, obra envolve pintura, envolve gesso, envolve piso, e claro, depende de cada projeto e de cada cliente, tá? Depende de o que eu vou ter que comprar de mobiliário, depende do que eu vou ter que colocar numa copa, depende do que eu já tenho, o que eu não tenho. Eu não tenho nada, eu não tenho material de consumo, eu não tenho instrumento, eu não tenho equipamentos, eu não tenho nada. Não, eu já tenho meus instrumentais, eu já tenho algum material de consumo, durante o meu tempo eu já fui comprando alguns equipamentos. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Pega lá o caderno, pega lá a planilha do Excel, ou o teu bloco de notas, ou o que for melhor para ti, e vai anotando. Eu tenho lá o investimento que eu vou ter que fazer na sala, o aluguel vai ser X, o condomínio é tanto, o que mais eu tenho aqui que pagar, quais são os valores que eu vou gastar com um contador para começar a dar andamento no meu processo, eu vou colocar essa pessoa, eu vou ter mais alguém me ajudando, eu vou ter que pagar, eu vou fazer o projeto, quanto custa o projeto, já anoto lá o valor do projeto, quais são os valores de equipamentos? Então tá, vamos lá, equipamentos, o que eu tenho que comprar? Eu tenho que comprar uma cadeira odontológica, eu tenho que comprar um compressor, uma bomba de... Aí a gente vai fazer todo esse conjunto dos periféricos, né, que a gente tem que fazer dos equipamentos para o consultório. Mas além disso, eu tenho que comprar todos os móveis para dentro do consultório, eu tenho que ver a parte de iluminação, e eu vou botando ali um projeto daquilo. Olha, em iluminação, aqui pelo que eu vi, eu vou gastar R$1.000. De pintura, pelo que eu fiz os orçamentos, eu vou gastar mais R$1.000. De equipamentos, pelo que eu vi aqui, eu vou gastar R$40.000. E aí eu vou fazendo essa planilha. E aí eu tenho uma base. Eu vi que na minha planilha deu tanto. E aí agora eu não tenho esse valor. O que eu vou tirar daqui? O que é prioridade? O que é urgente? E o que não é? E aí eu vou lá naquele exemplo que eu comecei falando para vocês, tá? O cliente que eu tinha, o que aconteceu? Ele se dedicou muito ao projeto. Tinha que ser lindo, tinha que ser lustres maravilhosos, tinha que ter uma recepção que encantasse o paciente, e tá tudo certo. Eu acho que o encantamento faz parte do consultório. O cliente, sim, o teu paciente, ele vai falar para outros que a recepção era linda, que tinha uma TV passando lá todos os procedimentos que faziam e tudo mais. Mas muita gente, e eu tô te dizendo por experiência própria, porque eu vejo isso no meu dia a dia, pensa em tudo isso. Quando chega lá dentro da tua sala clínica, o dinheiro já tá quase acabando, não viu tudo que precisava comprar, porque achou que isso poderia ser depois. Tem gente que fica em obra, às vezes,
6, 7, 8 meses, tá? Tem casos que não, tem casos que a pessoa já tá com a sala semi-pronta, em 1, 2 meses tá ali, pronto, vou montar o consultório, né? Tudo é muito individual, a gente tá falando num contexto geral. E aí eu compro, muitas vezes, equipamentos usados, sem manutenção, porque eu fui lá e agora eu não tenho tudo isso. Eu compro um compressor que não é adequado para minha cadeira, eu tenho um barulhão lá que fica ligando o tempo inteiro. Por quê? Porque isso não é importante para mim. Será? Muitas pessoas, tá, não se atentam, principalmente, eu vou dar o exemplo do compressor que eu trouxe para vocês agora. O compressor vai ficar lá na rua, vai ficar lá na casinha, eu nem vou ver ele. Isso não é importante para mim. Importante para mim é o lustre, ou é a mesa, ou é o quadro da parede, o que for. Só que ele é o coração do teu consultório. Se ele parar de funcionar, toda a tua clínica para de funcionar. E aí, como vai ter rentabilidade no teu consultório? Então, assim, tem alguns equipamentos que fazem sim muita diferença. E tem equipamentos que são essenciais e urgentes e importantes, tá? Então, quando a gente fala nessa parte da sala, do contexto de investimento, eu sempre digo assim, investimento depende muito, né? Eu posso ter o patrocínio, que eu brinco, que é um dos que a gente mais vê, que é o teu pai te ajudou, a tua mãe, a Dinda, o tio, né? A gente vê muito isso, eu atendo clientes há 25 anos, né? Então, assim, dos últimos anos para cá, cada vez mais eu vejo o pai que está investindo no filho, o tio que está investindo na sobrinha, um padrinho que gostaria muito que ele fizesse a odontologia e ajudou a montar esse consultório. Então eu chamo que esse é o teu investidor, né? Ele chega, muitas vezes eu atendo aqui o dentista junto com esse patrocinador, esse investidor, e ele quer saber mais minuciosamente quanto ele vai gastar, o que precisa fazer, por muitas vezes até mais do que você, próprio dentista, tá? Então, por quê? Porque o dinheiro está saindo dele, ele tem interesse em saber se isso vai dar certo. E aí, a gente entra nessa situação de que ele já tem mais ou menos predestinado um valor para isso, como ele teve para a tua faculdade. A gente sabe que a odontologia ela é uma das faculdades mais caras, né? Pelo investimento todo que se faz, pela faculdade, pelos materiais, por todo esse trâmite que tu tem de muitas vezes não poder trabalhar, ter que estudar manhã, tarde, noite, por aí vai, tá? Hoje a gente já tem faculdades mais flexíveis, de fazer só à noite, mas por um tempo atrás a gente nem tinha isso. Então, assim, quando a gente fala nesse investidor, a gente tem que estar muito atento ao que essa pessoa já tem para investir. Não, eu não tenho investidor, eu sou sozinho, mas eu quero muito montar meu negócio. Bom, vamos lá para as linhas de crédito. Hoje a gente tem bancos particulares, que tu já tem uma conta lá, que tu pode conseguir um crédito. A gente tem alguns do governo, Banco do Brasil, Caixa Federal, que tem hoje como um Progero, um Cooperfat, um Pronamp, né, que tu pode ir lá fazer todo esse financiamento, ter uma carência para começar a pagar, e aí começar a trabalhar e pagar esse teu financiamento. Eu vou ter lá um X, olha, eu posso pagar no máximo 5 mil por mês, então eu vou ver o que eu consigo nesse financiamento, que eu consiga começar. Eu tenho linhas de cooperativas como Unicred, Sicredi, que hoje investem muito na área médica e odontológica, mas para isso, pensem já que vocês vão ter que ter um nome no mercado financeiro para poder conseguir esse dinheiro. E o que acaba acontecendo já com dentistas formados que têm consultórios? Muitas vezes eles querem investir mais no seu consultório e não conseguem linha de crédito, tá? Por quê? Porque eles escondem tudo que eles ganham, eles não colocam isso declarado. E eu concordo por muitas vezes, porque a gente paga um monte de imposto, eu tenho empresa, eu sei disso, eu pago impostos também, conforme qualquer um paga. Não é fácil ser empreendedor no Brasil, eu brinco, porque é difícil mesmo, a gente paga muito. Mas assim, conversa com o contador, vê a melhor forma de tu declarar isso. Existem formas que tu paga menos imposto, mas não deixa de dizer para o mundo financeiro de que tu compra e tu paga em dia. Por quê? Porque uma hora tu vai precisar investir no teu consultório ou em abrir um novo negócio ou comprar um equipamento de alto valor e tu não tem linha de crédito. Aí muitos me dizem assim, Elvira, mas o meu nome é limpo, não tem problema nenhum.
Sim, tu não tem, mas tu também não tem crédito, tu não tem um score bom, né? Um score bom é aquela pessoa que compra, ela paga o boleto no dia ou até adiantado, porque assim, não adianta também comprar no boleto e pagar tudo atrasado. Eu comprei no cartão de crédito, mas eu refinancio o meu cartão de crédito todo mês. Hoje é tudo aberto, todo mundo sabe da tua vida financeira. Se entrar lá no teu CPF, eles conseguem ver tudo. Então, muita atenção para isso. Ah, mas eu recém estou me formando, quem paga tudo para mim é meu pai. Bom, então desde a faculdade já começa a pensar nisso. Pede pro teu pai, olha, bota aqui no meu nome, vamos fazer no meu nome, paga, porque tu já começa a ter essa linha de crédito, tá? Então eu posso ir para esse meio também. Eu posso também arrumar um sócio, né? Eu entro com o meu trabalho, a pessoa entra com o dinheiro, eu posso, entre dois colegas, fazer, cada um entra com uma parte. Só que eu sempre digo, muito cuidado com a sociedade. Sociedade, ela é muito boa, por um lado. Né? Eu tô ali, tô dividindo as coisas boas, as coisas ruins, hoje não tá muito legal, o que nós vamos fazer para melhorar? Sempre um tem uma ideia, outro tem outra ideia, um é mais do marketing e do comercial, o outro é mais financeiro. Geralmente, quando tem sociedade, as pessoas se juntam porque são diferentes, né? Um ajuda o outro, um complementa o outro, como um casamento, tá? Só que eu sempre digo que é bom deixar tudo muito claro. Eu já tive sociedade, então por experiência própria também, então eu já vivi isso, né? Eu já tive e assim, teve o lado bom e tem o lado ruim, porque muitas vezes eu vou discordar do meu sócio ou ele discordar de mim. E às vezes começa alguns atritos, tá? E não dá certo a sociedade, como também não dá certo um casamento. Então a gente sempre tem que pensar assim, deixe tudo muito claro, se puder fazer um contratinho de gaveta mesmo, que deixe tudo escrito, para que se um dia alguém esquecer, vai lá e lê o que está escrito. Se quiser fazer um contrato realmente declarado, vai num cartório e faz o contrato entre as partes, tá? Mas que deixe tudo muito claro. Por quê? Porque o dia que um quiser se separar do outro, ah, não, eu não quero mais a sociedade. Tudo certo. Vamos botar aqui tudo no papel, o que a gente combinou no início, o que é teu, o que é meu e tudo mais, e cada um segue o seu caminho. E isso acontece muito, tá? Acontece muitas vezes assim, dois colegas se formaram, vamos montar juntos, somos muito amigos, montaram. Aí um é lá do interior, aí depois passou alguns anos, resolveu que quer voltar para sua cidade. Quero montar meu consultório lá, minha família tá longe, e resolve se separar. Mas muitos se separam na briga mesmo. Então isso é bem importante deixar tudo bem claro. Então essas são algumas formas de investimento, de você conseguir essa rentabilidade, esse valor para te montar o teu negócio. Então a gente falou do primeiro ponto, que eu sempre gosto de salientar, que é a localização. O segundo ponto, que é o quanto eu tenho de valor para investir e começar a colocar tudo isso no papel. Tá? Então vamos pensar assim, eu já tenho o local, eu já tenho o valor, eu já estou com a minha planilha mais ou menos feita. Qual é o meu próximo passo? Tá? O meu próximo passo é eu ir para um projeto. Então eu vou lá, vou pegar o projeto do arquiteto, vou conversar com o arquiteto, vou conversar com o engenheiro e aí eu vou fazer o projeto e vou ver isso no papel. Eu não tenho dinheiro para pagar um projeto, eu não tenho dinheiro para pagar um engenheiro. Muitas vezes você mesmo faz no papel, mas tu vai precisar, tá? Porque para a vigilância você precisa mandar esse projeto para autorização do teu local e do teu espaço. Então, conversa com alguém, a gente tem aqui, eu sempre indico os nossos arquitetos, tem arquitetos ABC, que nem eu digo, tá? A gente tem o top, que só trabalha com projetos de área médica, odontológica, etc. Eu tenho aquele arquiteto que faz todos os projetos, mas muito cuidado também com o projeto. Por quê? Às vezes eu tenho lá o primo, a prima que é arquiteto e vai me ajudar no projeto. E ele não conhece nada de odontologia. E aí começa os problemas dos consultórios, tá? Que a gente vai falar na próxima aula. Por quê? Porque aí começa tudo que realmente estrutura o teu consultório. O projeto é onde o sonho vai ser realizado, é onde começa todas as instalações. E para que isso aconteça e não fique aquele cheirinho ruim no teu consultório, a gente precisa trazer todos os encanamentos para tua cadeira, tudo perfeitamente, e colocar esse projeto e visualizar esse consultório pronto, perfeito e trabalhando. Mas isso a gente vai falar na próxima aula, que eu te espero em breve.